Oi meninos, tudo bem? Então, a Bruna me pediu aqui para falar um pouquinho para vocês da turma da terceira série aí do SESI sobre os antecedentes e sobre mais ou menos o que foi a Segunda Guerra Mundial. Ela tá falando aí com vocês em literatura sobre a segunda geração ali do modernismo e eu venho falar um pouquinho ali sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial. Prometo, assim, a promessa mesmo, ser bem breve para não tomar muito tempo aqui da aula da Bruna. A Segunda Guerra Mundial é muito conhecida, né? A gente tem vários filmes na Netflix falando sobre a Segunda Guerra, a gente tem várias séries que tratam sobre isso, né? A gente tem um monte de coisa, músicas, etc., documentários que falam sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas o que foi realmente essa Segunda Guerra? Por que ela aconteceu? Qual foi o motivo? Vamos lá. Existe um historiador chamado Eric Hobsbawm. Na biblioteca do SESI, eu acho que tem um livro dele chamado A Era dos Extremos. Passa uma moto ali. E no livro A Era dos Extremos, ele fala que a Segunda Guerra Mundial, na verdade, é uma continuação do que aconteceu na Primeira, né? Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou ali arrasada, precisou de ajuda de outros países, né? Porque ela ficou devastada. Inclusive, foi a responsabilizada ali por toda a guerra. Praticamente, no Tratado de Versalhes de 1919, ela ficou responsabilizada por quase tudo. E na década de 20, final da década de 20, ali, a gente tem a Grande Depressão, que afundou ainda mais a economia alemã. Na década seguinte, né, em 1930, a gente tem o surgimento ali do movimento nazista, liderado ali pelo Adolf Hitler, e na verdade, essa coisa, né, do imaginário de que somente o governo forte, centralizado, nacional, poderia tirar a Alemanha de toda aquela miséria que eles estavam vivendo. E foi, assim, apostando todas as fichas no nazismo que a gente tem ali a Alemanha se reestruturando. É importante a gente lembrar que a Alemanha conseguiu, na década de 1930, já sobre a égide do Hitler, se reestruturar economicamente. E os outros países, né? Os outros países que foram responsáveis por redigir ali a carta que tornou a Alemanha responsável por tudo. Os outros países deixaram a Alemanha nazista acontecer. Então, Inglaterra e França deixaram a Alemanha nazista acontecer. Por quê? Porque eles impediam o crescimento do comunismo, né? E tem até aquela brincadeira, para mim eu acho cômico, né? De que as pessoas ainda confundem o nazismo como um movimento de esquerda, quando na verdade é um movimento de extrema direita, e não sou eu que estou falando, são vários historiadores que falam sobre esse mesmo tema. Então, se eles impediam ali para os ingleses e para os franceses o avanço do comunismo, é claro que eles não eram um grupo de esquerda, nem sim um grupo de extrema direita, que por mais maluco que fosse, freava ali esses interesses comunistas na Europa. Bem, em 1938, a gente tem o Hitler invadindo a Áustria, num episódio que ficou conhecido, eu anotei aqui, num episódio que ficou conhecido como Anschluss, né, do alemão. Mas existiram vários pactos anteriormente a isso, né? Então, anteriores a isso existiram pactos ali do próprio Hitler com Stalin, para que eles não se agredissem. Existia um pacto ali do Hitler com o Japão, então pacto de apoio, e eles fizeram uma coalizão, né, de apoio entre o Japão, a Alemanha e a Itália. A Itália que naquela época era governada pelo Benito Mussolini, fascista. E aí a gente começa a ter a primeira formatação do que seria a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela acontece por uma questão muito forte, digamos assim, de revanchismo e dos caras ali da Alemanha, da Itália e do Japão querer a divisão dos mercados globais. Então, eles queriam muito isso, essa divisão internacional da economia, e que eles tivessem acesso a isso, uma vez que eles foram os perdedores da Primeira Guerra Mundial, eles queriam também ter acesso a esses mercados. Bem, mas o caso todo, a guerra, ela só vai começar quando o Hitler invade a Polônia, isso em 1939, numa chamada Guerra Surpresa. Ninguém estava esperando, o Hitler botou cerca de 1 milhão de soldados nas ruas, de todos os jeitos, e aí ele começa o seu processo de expansão. Então o Hitler ele começa ali a partir da Polônia, e efetivamente a guerra
começa a partir dessa invasão da Polônia, né? O que ficou caracterizado ali durante a Segunda Guerra Mundial e o que a gente mais conhece foi a perseguição contra os judeus, mas é importante a gente lembrar que não existiu apenas essa perseguição para com os judeus, mas para ciganos, negros, homossexuais. Diversas pessoas foram perseguidas ali, desculpa, pelo Hitler, né? Então o Hitler ele fez uma grande perseguição ali, ele chegou a ocupar diversos espaços em toda a Europa e fez ali governos satélites até fora da Europa, como na África e na Ásia Menor. Então foi uma guerra ali de grandes proporções. Para não me delongar muito aqui, a gente tem uma reação, né, desses aliados ali, a gente tem uma reação então dos Estados Unidos, que de forma engraçada ali vai se aliar com a Rússia, né, e também ali com o Reino Unido e a França. Então esses 4 países eles vão formar a coalizão que vai tentar derrotar o Hitler. Porque a Rússia entrou, né, uma vez que eles tinham feito um pacto ali, uma vez que eles tinham se organizado ali para não se agredirem. Porque o Hitler quis invadir a Rússia, né? E como Napoleão Bonaparte tinha feito essa tentativa anteriormente, eles não conseguiram também fazer isso. E o Hitler acabou... Vixe, estou engasgando toda hora. Não é corona, não. E o Hitler não conseguiu ocupar ali a Rússia, da qual ele tanto queria. A guerra ela vai acabar, assim, no contexto da Europa, quando o Hitler, acontece o dia D, né, que diversos grupos ali ligados ao grupo dos aliados começam ali a perseguir os nazistas, mas no contexto do Pacífico, ali no Japão, ela só vai acabar depois com a jogada ali das 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki, que vai destruir tudo nessas 2 cidades japonesas, mesmo eles tendo assinado a rendição depois, mas isso é uma outra história. No Brasil, era um período em que o Getúlio Vargas governava, e o Getúlio Vargas ele foi, de primeiro momento ali, muito simpático com as ideias do Hitler, de nacionalismo. É importante dizer que ele não era fascista em relação a determinados pontos, mas ele era extremamente nacionalista, o Getúlio Vargas. Porque tem gente que confunde, acreditando que o Getúlio Vargas ele pertencia a esse ideal fascista. Ele era mais trabalhista e nacionalista e tal. Não estou passando pano para ele. Mas foi no contexto do Getúlio Vargas que o Brasil vai apoiar os aliados, juntamente com, né, ali se aproximando mais dos Estados Unidos, né, cadelinha dos Estados Unidos, como sempre. E o Brasil, assim como vários países da América Latina, eles vão ser beneficiados com a guerra, porque eles estavam longe da guerra, eles não tiveram seu território arrasado em nenhum momento, mas eles vão ser beneficiados. Então a gente vai ter ali Brasil, Argentina, Chile crescendo economicamente na década de 40 por conta da Segunda Guerra Mundial, mandando, exportando produtos para a Europa se sustentar enquanto estava vivendo o conflito, né? Então o Brasil foi muito importante nesse sentido. Depois da guerra, a gente tem um saldo extremamente doloroso, né? Diversas pessoas morreram nos campos de concentração nazistas, milhares de mortes ali nos campos de batalha. A gente tem todo o terror de qualquer outra guerra. E foi criada, depois disso, a Organização das Nações Unidas para tentar coibir movimentos dessa natureza. Mas, como a gente sabe, isso não aconteceu. Espero que tenha ajudado. Muita saudade de vocês. Um beijo aí para todo mundo. Até mais.